O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Preste atenção que muita gente não entende essa história aqui, não entende essa parábola e acha que é injusto, que nosso Senhor é injusto, e não é. Preste atenção. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Uma moeda de prata por dia. Combinou. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, primeiro de madrugada. Agora, às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Prometeu tanto. Saiu de madrugada, disse que ia dar tanto. Saiu 9 horas, tanto. Meio-dia, tanto. 3 horas, tanto. Por que ele diz assim, madrugada, 9 horas, meio-dia? Porque era o calendário, o horário deles era assim. O relógio deles era isso. Hora tércia, hora nona, tá? Hora sexta. Começava às 6 horas da manhã. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, faltava só 1 hora para terminar o dia. Encontrou outros que estavam na praça. Ele disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupado? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E de lá para a vinha. Contratou esse. 5 horas da tarde. Quando chegou a tarde, 6 horas, esse ficou só de 5 a 6, 6 horas. O patrão disse ao administrador: chamai os trabalhadores e pagai uma diária a todos. Uma diária a todos. Começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Ele tinha combinado com cada um uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensaram que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar, murmurar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a eles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e vai para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que eu dei a ti. Posso não? Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estar com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Preste atenção, muita gente não entende isso aqui não. Então é uma parábola, é uma história com um significado religioso, um sentido religioso. Ele vai usar aquilo que os discípulos conhecem: patrão, trabalhador, vinha, pescador, peixe, ovelha, entendeu? Moeda perdida, ovelha perdida, e vai dar um sentido religioso.
naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciado acontece aquilo. Se você entender e colocar em prática, vai acontecer. Disse Jesus ao seu discípulo. Ele está falando com quem? Com os discípulos. E contou então essa parábola. É uma história com um significado religioso. O reino dos céus, o reino de Deus, é igual à história de um patrão. Eles conheciam o negócio de patrão, né? Empregado, patrão, todo mundo conhece. Que saiu de madrugada, cedinho, madrugada, 3 horas da manhã ele saiu. Quem? O patrão. Para contratar trabalhadores para sua vinha. Então, tinha um patrão, ele tinha uma vinha, ele queria o quê? Trabalhadores para a vinha. Combinou com os trabalhadores, todos eles. Combinou o quê? Uma moeda de prata por dia. Cada dia você vai ganhar o quê? Uma moeda de prata. Vamos dizer, R$100. Saiu cedinho, encontrou gente lá, eu te dou uma moeda de prata, R$100 por dia. Tu quer? Tu queres? Quero. Então venha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para vir. Então vão. Ele combinou, o contrato era esse. Então, de madrugada, 3 horas muito cedo. Colocar aí, 6 horas da manhã. Saiu 6 horas da manhã, encontrou gente, olha, eu te dou uma moeda de prata. Tu passa o dia todo na vinha, de 6 agora até 6 da tarde. Uma diária. Tem que pagar uma diária. Às 9 horas da manhã, ele saiu de novo. E viu alguns que estavam na praça da cidade desocupados. Ele disse, vão para a vinha lá que eu dou uma moeda de prata. Então, por das 6 horas da manhã, uma moeda de prata. Às 9 horas, encontrou outros. Eu dou uma diária. Até às 6 horas da tarde, uma moeda de prata. E eu vos pagarei o que for justo. O que é? Tinha combinado. Uma moeda de prata. E eles foram. Aí, meio-dia, 3 horas da tarde, meio-dia foi de novo. Encontrou gente lá. Olhe, eu estou querendo gente para trabalhar na minha vinha. Eu dou o quê? Uma diária. Eu dou uma moeda de prata. Foram. Às 3 horas da tarde, de novo. Então, teve gente que trabalhou de 6 a 6, de 9 a 6, de meio-dia a 6, de 3 horas da tarde a 6. E ainda foi de novo às 5 da tarde. Faltando 1 hora só, podia terminar, e disse, eu dou a diária toda. E claro que foram. Então, teve gente que trabalhou 1 hora só, outros 3, outros 6, outros 9, outros 12. Mas ele tinha combinado com tudinho que ia dar uma diária, uma moeda de prata. No final, às 6 horas da tarde, terminar o trabalho lá, 6 horas da tarde. Começar às 6 horas da manhã, 6 horas da tarde. Ele chamou o administrador dele e disse, chama aí tudinho, chame os trabalhadores todinhos, todos eles. Pague primeiro os que chegaram depois. Pague primeiro que trabalhou 1 hora, depois 3, 6, 9, 12 horas. Os que trabalharam mais, pague por último. E pague quanto? Uma moeda de prata. Eu combinei uma moeda, pronto. E aí, eu pergunto a você, o dono, o patrão, foi injusto? Responda só isso, ele foi injusto? Não. O que é que ele tinha combinado? Uma diária. O que é que ele tinha combinado para aquele que trabalhou de 6 da manhã até 6 da tarde? Uma diária. O que é que ele tinha combinado para aqueles que trabalharam de 9 horas a 6 horas? Uma diária. E o que é que ele tinha combinado porque trabalhou de meio-dia, 3 e 5 horas da tarde? Uma diária. É claro que teve gente que trabalhou 12 horas, outros 9, outros 6, outros 3, outros 1. Não tem justiça não, porque se ele combinou, está combinado, pega seu dinheiro e vai embora. Vieram reclamar para ele. E mandou pagar, o dinheiro não era dele. Mandou pagar primeiro que trabalhou só 1 hora.
Mandou pagar. Aquele trabalhou 1 hora. Minha cá, tá aqui, moeda de prata. Depois que trabalhou 3 horas, moeda de prata. Trabalhou 6, moeda. 9, moeda. Trabalhou 12, moeda. Claro que quem trabalhou mais ficou o quê? Com raiva. Pensou que tinha que ganhar. Pensou por que quis. Qual era o contrato? Se fosse contrato, não tinha contrato porque não tinha nada assinado. Qual era o contrato? Oral, verbal, uma moeda. Lá a cultura é oral. Então o contrato era esse. Pega o que é teu e vai para casa. O dinheiro, meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Se eu quero dar uma moeda para quem trabalhou 1 hora, eu dou. Que é o dinheiro, é meu. Então, esse é o sentido da parábola? Não, não é só isso não. Mas ele foi injusto? Não. E qual é o sentido da parábola? A salvação, ela é gratuita. O reino dos céus é a moeda de prata. Tá? Tem gente que conheceu Jesus desde que nasceu. Trabalhou pelo reino desde que nasceu. É aquele das 6 horas. Ele vai ganhar o quê? O reino de Deus. Aquele que conheceu o nosso Senhor depois de uma certa idade, quando tinha 9 anos, é o das 9 horas. Aquele que conheceu quando tinha 12 anos, é o do meio dia. Aquele que conheceu o nosso Senhor quando tinha 15 anos, é o das 15 horas. E o que conheceu o nosso Senhor pouco antes de morrer, é o que trabalhou só 1 hora. Eu vou negar a entrada do Rei de Deus a alguém que conheceu o nosso Senhor no último momento? Não. A recompensa é uma só. A recompensa é o Reino de Deus. Não se importe se alguém trabalhou mais do que você ou menos que você, não. A inveja entra aqui, que ele colocou. Tu tá com inveja? A inveja é essa. Porque a gente fica olhando o outro, se comparando com os outros. Aí nasce a inveja. Não se compare com ninguém, não. O que é que nosso Senhor está me prometendo, se eu for fiel como sacerdote? O reino de Deus. Pronto. Eu vou me comparar com outro padre, com não sei. Para quê? E se alguém for padre, eu fui ordenado com 40 anos. Eu já tive privilégio, né? Tem gente que é ordenado com 20 anos. Eu fui ordenado com quase 39 anos. Eu entrei na vinha aí do reino com 39 anos. Tem gente que entrou com 26. Eu sou aquele da última hora lá, né? Glória a Deus, né? O outro já tem inveja de mim, por quê? Eu estudei em Roma, Roma tem inveja, por quê? O estudar em Roma é um serviço, hoje eu estou ensinando para a igreja. Então não olhe para o outro não, não fique se incomodando com o outro não. A nossa recompensa é a mesma. Claro que lá tem morada diferente, mas é o reino de Deus. Eu estou trabalhando para quem? Pelo reino de Deus. Alguém que foi ordenado com 26 anos, pelo reino de Deus. Alguém que será ordenado com 90 anos, pelo reino de Deus. Alguém que se converteu na hora de morrer, glória a Deus. A gente tem que se alegrar por aquele que chegou na última hora. O trabalhador da última hora, se alegre, irmão. Se eu conseguir converter alguém, minha glória no céu será muito grande. Nosso Senhor disse, né? Uma multidão de pecados será pagos para alguém que consegue conduzir ao caminho uma ovelha perdida. Então, se alguém se converteu na última hora, o trabalhador da última hora, glória a Deus, eu me alegro. Tantas prostitutas, pecadores, a Maria Madalena lá, é essa da última hora. Quantos se converterão ainda no último momento? Glória a Deus. Não tem inveja, não. Você vai receber sua recompensa. Não prometeu uma moeda? Está aqui. É o reino de Deus. O importante é o reino de Deus. Então, tem esse segundo sentido. Não tem inveja dos outros. Não ficar se comparando com os outros. Se Jesus prometeu o reino de Deus, pronto, se alegre com o reino de Deus e pronto. Mas o outro trabalhou, deixa o outro. Né? O outro é ele com o nosso Senhor, não é você. O patrão não é você. E tem um terceiro sentido. Então, ele não foi justo, não foi injusto, ele foi justo, porque ele tinha dito que era aquilo. Pronto. Justiça. Foi misericordioso, porque aceitou o último. Ele aceitou alguém que chegou na última hora. Aqui tem o quê? Justiça e misericórdia de Deus.
Essa parábola fala da justiça e da misericórdia de Deus. Justo é. Te prometi tanto. Pode ir. Misericordioso é. Olhou que dá para aquele o mesmo tanto que outro deu. Misericórdia. Então, o Senhor aceita aquele que se converte na última hora. Tem um terceiro sentido. Quem são os trabalhadores do primeiro momento? Os fariseus. A antiga aliança. E quem são os últimos? Nós. A nova aliança. Tá? Então, se os fariseus escutaram essa história aqui, ele falou para os discípulos. Mas se tinha fariseu ali, e se eles escutaram, eles ficaram com a cara desse tamanho. Porque também é para eles que julgam todo mundo, né? Eles já estavam lá na antiga aliança com Deus. Mas agora é a nova aliança. É o de última hora. É o que trabalhou só uma hora, somos nós. Nós entramos na nova aliança. Todos nós somos trabalhadores da última hora. Da nova aliança em comparação àqueles da antiga aliança. Que trabalharam muito mais, são da antiga aliança. Os que foram justos da antiga aliança. Os que forem injustos, pode fazer nada. Então, terceiro sentido é isso. Os trabalhadores da nova aliança, nós somos aqueles que entramos no último momento, na nova aliança. Porque tem todo um povo de Israel da antiga aliança aí. Que os fariseus da época eram os representantes. E se achavam os tais não eram nada. Três sentidos. Ele não foi injusto? Justiça de Deus. Misericordioso, tratou o último com misericórdia, que dá o mesmo tanto deu. Todos nós, a nova aliança, somos o de última hora. Trabalhou só uma hora, das 5 horas da tarde. É a nova aliança. Todos os outros da antiga aliança são os que trabalharam muito mais do que nós. Os fariseus. Né? E tem um quarto sentido. O que é a salvação no reino de Deus? É só justiça? O que é? Gratuidade. O reino de Deus é gratuito. É a graça de Deus. O que triunfa aqui é a graça de Deus. Por graça, ele quis dar ao último o que deu ao primeiro. Essa da graça tem a ver com a misericórdia. Salvação, o reino de Deus é gratuito. Não é um mérito. Eu trabalhei mais do que o outro, eu mereço. Não é mérito. É de graça, é uma coisa gratuita. Eu trabalho o dia todo, eu me esforço, faço tudo, mas a salvação é graça. Recorde aquela do servo que trabalhou, tu és o servo inútil. Né? O servo inútil, a gente tem que trabalhar assim, mas a salvação é gratuidade, é graça de Deus, não é um mérito. Eu não posso jogar na cara de Deus, eu trabalhei mais do que esse, eu mereço mais do que ele, eu mereço estar no céu, no local melhor do que ele. Morada lá é nosso Senhor, é Deus quem decide quem vai estar à direita ou à esquerda dele. Salvação, que a gente não consegue entender, é gratuidade. É tudo gratuito. Salvação é graça de Deus. O reino de Deus não é mérito. Eu não vou entrar no reino por mérito. Eu celebrei 20 anos, eu não sei o que, eu não matei, eu não roubei. Eu fiz tudo isso, mas eu entro por graça de Deus. Tudo é graça de Deus. A salvação é gratuidade, gratuita, é graça de Deus. No reino de Deus, o que prevalece é a graça. Haris em grego, hen em hebraico. Salvação é graça de Deus, não é mérito. Que Deus te conceda, irmão, a graça de entender isso. São Paulo entendeu, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Quando disseram tudo é graça. No reino de Deus, tudo é graça. Eu trabalho sim, faço o melhor que eu posso. Mas eu tenho consciência que serei salvo não por meus méritos. Eu serei salvo pela graça de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima.